Você já ouviu falar de uma mulher de vestido escuro, com o cabelo cobrindo o rosto e um dos pés virado ao contrário? Não, isso não é uma personagem de filme de terror. É uma figura real nas histórias populares brasileiras, especialmente do interior, Teresa Bicuda. Uma alma que carrega uma fúria ancestral, nascida de dor, injustiça e esquecimento. Nesse vídeo, você vai ouvir 7 relatos reais, contados por pessoas de diferentes partes do Brasil, que viveram experiências tão assustadoras que até hoje evitam falar sobre o assunto em voz alta. Algumas dessas histórias aconteceram em casas simples. Outras, em igrejas. E tem até uma que veio pelo celular, às 3 da manhã. Todas elas têm um ponto em comum, uma presença que não pode ser ignorada. Mas antes de começarmos, já te aviso, não assista isso sozinho à noite. E se começar a escutar um barulho estranho enquanto estiver vendo esse vídeo, não pause. Não olhe para trás. Apenas continue assistindo. Porque dizem que quando a gente fala o nome dela em voz alta, ela escuta. E vem. Agora, respira fundo. E vem comigo conhecer os relatos de quem cruzou o caminho de Teresa Bicuda. Primeiro relato. A professora de Goiás. Era início de março de 1998, quando comecei a trabalhar como professora substituta numa escola municipal de Morrinhos, cidade pequena do interior de Goiás. A escola ficava num terreno afastado do centro, cercada por mato alto e ruas de terra batida. Logo na minha primeira semana, percebi que algo naquele lugar não me deixava à vontade. O corredor do fundo sempre estava mais frio que o resto da escola, mesmo nos dias quentes. E a sala dos fundos, que ninguém usava, tinha uma energia pesada, sufocante. Um dia, durante o intervalo, comentei por curiosidade com uma colega de trabalho. Ela me olhou sério e disse: "Você nunca ouviu falar da Teresa Bicuda?" Fiquei sem entender, até que ela me contou que aquele terreno, antes de ser escola, abrigava um casarão antigo, onde morava uma moça rica chamada Teresa. Dizem que ela engravidou de um rapaz humilde, e por causa da vergonha, foi renegada pela própria família. Quando morreu, sozinha e amargurada, o povo do vilarejo se recusou a enterrá-la no cemitério, dizendo que ela tinha feito um pacto com o demônio. Enterraram o corpo nos fundos do terreno mesmo, mas a terra teria cuspido o caixão de volta no dia seguinte. Desde então, ninguém teve paz ali. Aquela noite, dormi mal. Tive um sonho esquisito, vívido demais. Eu estava parada no corredor da escola, sozinha, e uma mulher de cabelos negros e desgrenhados vinha em minha direção, arrastando os pés, com o rosto escondido. Ela murmurava algo que eu não conseguia entender, até que parou e gritou. Acordei assustada, suando frio. Minha janela, que eu sempre deixava trancada, estava escancarada. No chão do quarto, havia marcas de barro, como pegadas descalças. Não havia lógica nenhuma para aquilo. Depois desse episódio, passei a ouvir sussurros perto da sala dos fundos quase toda semana. Pedi transferência poucos meses depois. Até hoje, quando alguém fala de Teresa Bicuda, meu estômago embrulha. Eu vi, eu senti, e juro por tudo, aquilo não era invenção da minha cabeça. Segundo relato, a noite da Teresa Bicuda no Quilombo. Eu morava numa comunidade quilombola em Cavalcante, Goiás, lá pros lados da Chapada dos Veadeiros. Era 2004, eu tinha 19 anos e vivia com meus avós. Nossa rotina era simples, mas cheia de histórias contadas ao redor do fogão a lenha, principalmente nas noites sem luz, quando só a lamparina iluminava as paredes de barro. Meu avô sempre contava casos sobre assombrações da região, mas havia um nome que ele evitava mencionar: Teresa Bicuda. Um dia, curiosa, perguntei por quê. Ele se calou. Só no outro dia, olhando fixo para um ponto longe, ele falou: "Ela não descansa. Aparece para quem debocha ou duvida. E você tá rindo demais." A partir dali, comecei a notar umas coisas estranhas. Na primeira semana depois da conversa, ouvi passos do lado de fora da casa durante a madrugada, como se alguém descalço estivesse andando na terra seca. Cheguei a abrir a porta uma vez, com a lamparina na mão, mas não tinha nada. Nenhum animal, nenhuma pegada. Só o silêncio pesado e o cheiro forte de terra molhada, mesmo sem chuva. Numa noite de lua cheia, minha prima de 11 anos acordou gritando, dizendo que viu uma mulher sentada na cabeceira da rede dela. A mulher, segundo ela, tinha o cabelo cobrindo o rosto e uma perna torta, como se tivesse sido quebrada e não consertada direito. Ela repetia uma frase estranha:
como se quisesse que minha prima contasse a verdade. Só que a gente não sabia que verdade era essa. Na semana seguinte, nossa vizinha, Dona Laurinda, contou que a história da Teresa Bicuda tinha chegado até nosso quilombo nos tempos antigos, porque um fazendeiro local teria mandado enterrar os restos dela por ali, depois de comprar uma terra amaldiçoada. Segundo diziam, quem sonhasse com ela, precisava acender uma vela e fazer uma oração especial antes do nascer do sol, ou ela voltaria 3 vezes. E foi isso que fizemos quando minha prima teve o segundo pesadelo. Só que na terceira noite, não teve sonho. Acordamos com os cachorros uivando e um barulho de unha arranhando a parede da nossa casa. Parecia vindo de dentro do barro. Aquilo foi o suficiente para o meu avô decidir que a gente ia embora dali por uns tempos. Nunca me esqueço da última noite antes da mudança. Eu sonhei com ela. Teresa Bicuda. A mulher com a boca aberta demais, os olhos fundos e sem brilho, e a perna parecia quebrada mesmo. Ela se arrastava em minha direção e repetia: "Não esqueça do que viu." Acordei chorando. Desde então, sempre que ouço o nome dela, sinto aquele arrepio no pescoço. Porque agora eu sei. Ela aparece mesmo. E quando aparece, ela cobra. Terceiro relato. A aparição na estrada de terra. Era junho de 2011 e eu tinha acabado de voltar para Goiás depois de anos morando fora. Tava de férias, visitando minha tia em Pirenópolis, uma cidadezinha charmosa que mistura turismo com tradição. Numa noite de sábado, eu e mais 2 primos resolvemos pegar o carro e ir até uma cachoeira afastada, onde rolaria uma festinha entre amigos. A estrada era de terra batida, sem iluminação, com muitos trechos em mata fechada. Já era quase meia-noite quando pegamos o caminho de volta. O ar estava abafado, e a lua escondida entre nuvens pesadas. No silêncio do carro, começamos a contar histórias de terror. Eu mencionei, meio rindo, a tal da Teresa Bicuda. Só que um dos meus primos, que sempre foi cético, tirou sarro e falou alto: "Se ela existe mesmo, que apareça agora." Foi aí que tudo começou a desandar. Poucos metros adiante, o farol do carro pegou algo na beira da estrada. Uma figura parada, imóvel, com o corpo coberto por um vestido escuro e o cabelo desgrenhado cobrindo todo o rosto. Parecia uma mulher, mas havia algo errado. Muito errado. O pé direito estava virado ao contrário. E quando passamos por ela, o farol iluminou um pedaço do rosto. A boca estava completamente aberta, de uma forma antinatural, como se não tivesse ossos. Todos ficamos em silêncio, gelados. "Você viu aquilo?" eu perguntei. Meu primo, o cético, empalideceu. "Aquilo não era gente", ele disse, com os olhos arregalados. O pior foi que, depois de alguns minutos, o carro simplesmente parou. O motor morreu do nada. Estávamos no meio do nada, sem sinal de celular. Tentamos ligar de novo e nada. Começamos a sentir um cheiro forte de enxofre, e um vento gelado varreu o carro mesmo com as janelas fechadas. Do lado de fora, o mato começou a se mexer, mas não tinha vento ali. De repente, ouvimos 3 batidas secas no capô. Quando olhamos pela frente, ela estava lá, parada, com a cabeça levemente inclinada, como se observasse a gente. A perna direita arrastava, deixando um risco no chão de terra. Depois de segundos que pareceram horas, o carro ligou do nada. Meu primo acelerou sem pensar 2 vezes. Só paramos quando chegamos na cidade. Silêncio total. Ninguém conseguia falar. Só muito tempo depois que admitimos o que vimos. Um amigo de minha tia disse que aquele trecho da estrada era conhecido por ser morada de coisa velha. Disseram que ali, no passado, havia sido o caminho onde levaram o caixão de uma mulher renegada, enterrada às pressas por um padre que se recusou a fazer a cerimônia completa. Os antigos juravam que ela era Teresa Bicuda. Desde aquele dia, jurei nunca mais brincar com essas coisas. O que vimos naquela estrada não era humano. E até hoje, quando pego estrada à noite, lembro daquela boca, aberta demais. Quarto relato. A visita na janela. Era julho de 1997 quando eu fui passar as férias escolares na casa dos meus avós, numa fazenda pequena na zona rural de Paracatu, interior de Minas Gerais. Eu tinha só 13 anos na época, mas lembro como se fosse ontem. A casa era antiga, feita de adobe, com telhado de barro e janelas de madeira que rangiam quando o vento batia. As noites eram silenciosas, exceto pelo barulho do sapo cururu e das corujas. Numa dessas noites, ouvi minha avó cochichando com o meu avô na cozinha. Fiquei escutando por trás da porta.
Ela dizia que alguém andava rondando as janelas à noite. Disse que vira uma silhueta estranha parada ali, imóvel, olhando para dentro. Meu avô respondeu com voz baixa, mas firme: se for quem eu tô pensando, a gente vai precisar acender vela e fechar tudo. Teresa não gosta de porta aberta. Naquela noite, fiquei inquieto. Fui deitar, mas o sono não vinha. A janela do meu quarto dava direto pro mato seco, e eu juro, por tudo que é mais sagrado, que ouvi um barulho de passos arrastando pela terra do lado de fora. Pensei que fosse meu avô, mas ele roncava alto no quarto ao lado. Levantei devagar, com o coração na boca, e me aproximei da janela. A luz da lua era fraca, mas dava para ver, e o que eu vi me congelou. Uma mulher parada a poucos metros da janela. Longa, magra, os cabelos cobrindo o rosto. Vestido preto rasgado. E a perna direita era torta, virada de um jeito que parecia impossível de alguém andar. Ela não se mexia, só olhava. Ou melhor, sentia. Voltei para a cama tremendo e me embrulhei inteiro. Tentei rezar, mas a mente travava. Quando fechei os olhos por um segundo, senti algo gelado tocar meu pé. Pulei da cama gritando. Acordei todo mundo. Quando acenderam as luzes, não tinha nada ali, mas a janela estava entreaberta. E eu juro que a tinha fechado. Meu avô entrou no quarto, segurando um rosário e uma vela acesa. Me mandou ficar em silêncio e disse: ela passou para ver quem mexeu com o nome dela. No outro dia, descobri que 2 vizinhos haviam visto a mesma figura no caminho que levava ao rio. Um deles, seu Agenor, contou que já tinha visto essa mulher de vestido preto nos anos 60, e que todos que zombavam ou se aproximavam demais dela, adoeciam ou ficavam perturbados. Uma história me marcou. Disseram que ela foi uma mulher renegada pela própria família, acusada de bruxaria e enterrada num lugar isolado sem direito à prece. Dizem que ela vagava com ódio, amaldiçoando quem ousasse invocar seu nome com deboche. Desde então, nunca mais falei de Teresa Bicuda sem acender antes uma vela. E até hoje, quando o vento sopra forte de noite, eu fecho as janelas e apago as luzes. Porque se ela veio uma vez, pode voltar. Quinto relato: o espelho da casa velha. Em 2004, eu morava com minha mãe e minha irmã numa casa antiga no bairro do Poço da Panela, em Recife. Era uma construção do século XIX, dessas que carregam histórias nas paredes. Minha mãe havia alugado o lugar porque o preço estava muito abaixo do mercado, o que já devia ter sido um alerta. A casa tinha móveis velhos, piso de madeira que estalava a cada passo, e o mais esquisito, um espelho enorme, de moldura dourada e rachada, que ficava pendurado na sala, bem de frente para a porta. O dono fez questão de deixar esse espelho lá. Disse que era parte da história da casa, e que não devia ser removido. Só depois entendi por quê. Tudo começou numa madrugada de outubro. Era dia de finados, lembro bem. Minha irmã levantou para beber água e me acordou apavorada. Disse que viu uma mulher no espelho, mesmo estando sozinha na sala. Fui com ela, rindo, achando que era coisa da imaginação dela. Mas quando chegamos, o reflexo estava diferente. A sala refletida no espelho parecia mais escura. E havia uma sombra no canto esquerdo. Quando olhei direto pro canto real da sala, nada. Mas no espelho, algo se movia. O ar ficou pesado, e de repente o vidro trincado começou a vibrar, como se algo quisesse sair dali. Foi aí que minha irmã sussurrou: é a mulher de preto, eu vi o pé dela, era virado. Minha mãe ficou revoltada quando contamos, disse que era besteira. Só que nos dias seguintes, o espelho começou a embaçar sozinho, mesmo com a casa fresca. E nas madrugadas, ouvíamos barulhos de unhas arranhando madeira, sempre vindo da direção da sala. Uma tarde, resolvi pesquisar sobre a casa. Descobri, com um professor de história local, que ali tinha vivido uma mulher nos anos 1920, chamada Teresa Maciel. Foi internada como louca depois da morte do filho e, segundo boatos, fazia rituais proibidos com espelhos. Morreu trancada na sala da casa, e dizem que amaldiçoou o lugar. O apelido que circulava entre os antigos era Teresa Bicuda. Naquela mesma noite, minha mãe, que sempre foi incrédula, gritou da sala. Quando chegamos, ela estava caída no chão, tremendo e apontando para o espelho. Disse que viu a si mesma sendo puxada para dentro do reflexo, e que uma mulher com olhos fundos e pele cinzenta sorria atrás dela, com a perna retorcida como um galho seco. No dia seguinte, minha mãe quebrou o espelho com um martelo e queimou a moldura no quintal. Um vizinho mais velho, seu Amaral, apareceu e disse: vocês tocaram onde não deviam, essa mulher não foi embora, só ficou sem espelho para olhar. Desde então,
Qualquer casa que tem espelho grande me deixa nervoso. Porque aprendi que existem reflexos que não mostram o presente, mas o que está preso entre os mundos. E Teresa, essa entidade que chamam de bicuda, talvez ainda esteja à espreita, esperando o próximo espelho. Sexto relato: a missa interrompida. Era março de 2011, tempo de quaresma, quando fui visitar minha tia-avó, Dona Beatriz, em Santa Esperança, um vilarejo escondido no interior de Goiás. Um lugar tão pequeno que todo mundo se conhece pelo nome e pela fé. A igreja matriz era o centro da cidade. Pequena, feita de pedra, com imagens antigas, cheiro de vela e um altar de madeira entalhada que assustava e encantava ao mesmo tempo. A cidade estava em clima de procissão, e minha tia fazia parte do grupo de senhoras que organizavam as novenas. Eu tinha 23 anos, já meio cético, mas fui por respeito. Não imaginava que ali, no lugar mais improvável, eu teria um dos encontros mais marcantes da minha vida. Naquela noite, a missa começou tranquila. Mas por volta do ofertório, uma corrente de vento gelado atravessou a nave da igreja, mesmo com todas as portas fechadas. As velas começaram a apagar sozinhas, uma por uma, até o altar mergulhar numa penumbra estranha. O padre gaguejou, tentando manter o rito, mas os fiéis estavam inquietos. Eu olhei para a lateral da igreja, onde ficam os santos menores, e vi algo que nunca mais saiu da minha mente. Uma figura feminina, alta, vestida de preto, encostada na parede. Ela não tinha rosto, apenas um borrão escuro no lugar, mas dava para ver os contornos do corpo, e um detalhe me congelou. O pé direito era virado ao contrário, como o de uma boneca quebrada. Pensei que fosse alucinação, mas outras pessoas também viram. Uma senhora desmaiou. Um coroinha saiu correndo aos prantos. E o padre interrompeu a missa, mandando todos voltarem para casa. Aquela noite, ninguém dormiu em Santa Esperança. As velhas da igreja diziam que aquilo era castigo. Outras diziam que era ela, a alma de uma mulher amaldiçoada que vagava há séculos. Uma das mais antigas, Dona Marilda, contou que aquela igreja foi construída sobre um antigo campo onde eram enterradas mulheres acusadas de bruxaria. E uma delas era chamada Teresa. Não era mais segredo. A cidade tinha medo de pronunciar seu nome. Minha tia revelou que anos antes, um padre jovem tentou remover uma cruz antiga da lateral da igreja e ficou dias internado após ser atacado por algo invisível no altar. Desde então, ninguém mexia em nada. O que mais me assustou foi ouvir da minha tia. Ela aparece quando sente que estão tentando apagar o que fizeram com ela. Ela não quer perdão, quer que lembrem. Depois daquele dia, um sino da igreja começou a tocar sozinho às 3 da manhã. 3 badaladas exatas. Isso aconteceu por 7 noites seguidas. E na 8ª, o sino caiu do alto da torre, estilhaçado no chão. Voltei para casa com a sensação de que estive perto de algo que ultrapassa o que a gente entende como real. Porque às vezes, o mal não vem de quem realiza, mas de quem esquece o que foi feito. E eu aprendi que onde há fé, também pode haver assombração. 7º relato: a ligação às 3 da manhã. Era abril de 2023, e eu estava passando por uma fase pesada da vida. Sabe quando parece que tudo desanda? Meu emprego estava por um fio, meu relacionamento desmoronando, e meu sono, virado do avesso. Passei a ter insônia quase todas as noites, sempre acordando no mesmo horário, 3h03 da manhã. No começo, achei que era estresse. Mas em uma dessas madrugadas, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, e ninguém respondeu. Só escutei uma respiração fraca, lenta, quase como se estivesse dentro do meu quarto. Arrepiei dos pés à cabeça. Desliguei na hora. Mas nos dias seguintes, isso continuou. Sempre no mesmo horário. Sempre o mesmo número. E sempre aquela respiração. Decidi bloquear. Mas isso não impediu as coisas de piorarem. Comecei a sonhar com uma mulher. Ela usava roupas antigas, parecia saída de outro século. O rosto era pálido, sem expressão. Mas o que me gelava a alma era o som de seus passos. Ela arrastava os pés pela minha casa. E quando eu olhava para baixo, via que um dos pés era virado ao contrário. O pesadelo era sempre o mesmo. Ela me encarava, sussurrava algo que eu não conseguia entender, e depois apontava para dentro do meu guarda-roupa. Quando acordei uma dessas vezes, havia marcas de arranhões na porta do armário. Fui atrás de ajuda espiritual. Um amigo me indicou uma mulher chamada Dona Elza, benzedeira de tradição antiga na zona norte de São Paulo. Quando contei tudo, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, só disse: "Você chamou por ela, mesmo sem saber." Eu não entendi na hora. Mas ela explicou que às vezes,
Quando estamos emocionalmente vulneráveis, é como se abríssemos uma fresta entre os mundos. E que existem entidades que vivem à espreita, esperando esse tipo de brecha. Quando relatei os sonhos e mencionei o pé virado, ela se benzeu e disse: "Isso é coisa da bicuda." Dona Elsa fez um ritual de fechamento espiritual. Usou ervas, velas e uma oração antiga que, segundo ela, vinha de mulheres que lidavam com chamados espíritos da vergonha, almas que morreram com ódio, revolta e injustiça. Disse que Teresa não era má, desde o início, mas que foi levada à loucura por um sofrimento ancestral, passado de geração em geração. E que, agora, ela batia em portas, querendo ser lembrada, ou respeitada. Naquela noite, dormi em paz pela primeira vez em meses. Mas no celular, mesmo com o número bloqueado, apareceu uma notificação silenciosa. Ligação perdida, 3h03. Apaguei o histórico. Troquei de número. Mudei de casa. Mas até hoje, quando acordo no meio da madrugada, a primeira coisa que faço é olhar para o guarda-roupa. Porque o que vi naquela época me ensinou uma coisa. Algumas lendas não são criadas. Elas são chamadas. E uma vez que respondem, é difícil fazê-las esquecer que você existe. E agora que você ouviu todos esses relatos, me diz uma coisa. Você acredita que isso é só uma lenda? Ou será que tem algo mais profundo escondido nas sombras do nosso folclore? Teresa Bicuda não é apenas uma história de terror. Ela representa a dor de muitas mulheres apagadas, silenciadas e condenadas sem defesa ao longo da história. O que mais me assusta nesses relatos não é o sobrenatural. É o fato de que mesmo com tantas diferenças de tempo, lugar e pessoas, a descrição é sempre a mesma. O pé virado. A presença pesada. O sussurro que vem quando o relógio marca 3 da manhã. Se você já ouviu algo parecido, compartilhe aqui nos comentários. Você pode ajudar a montar esse quebra-cabeça que atravessa gerações. E se você conhece alguém que mora no interior, pergunta para essa pessoa se ela já ouviu falar da bicuda. Você pode se surpreender com a resposta. Agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora uma história real de arrepiar. E lembra, cuidado com o que você fala, e com a hora em que você fala. Porque tem coisas que só precisam ser mencionadas uma vez, para começar a te seguir. A gente se vê no próximo vídeo.